Então não adianta ter uma conduta piedosa dentro, ter uma conduta religiosa, bondosa, generosa, mas dentro eu sou avarento, miserável, crítico. Eu preciso ter a congruência, eu preciso estar alinhado, o que eu falo, o que eu acredito. Eu preciso sempre estar alinhado às minhas intenções e motivações do coração. É assim que a gente tem que viver. Não adianta tirar Cristo. Você precisa chegar a Deus, tudo que você quer de Deus, todo este Deus, criador e governante, você precisa passar sempre por Jesus. E Jesus fala do negue-se a si mesmo. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, meu Deus, por estar aqui, por estar na sua presença em oração, meu Deus. Todos nós juntos, reunidos, em uma só oração, em um só espírito, em um só clamor, meu Deus, reunidos, meu Pai, na tua casa. A tua palavra diz, meu Pai, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, e obrigado, meu Deus, por nos dar mais essa oportunidade, mais esta segunda-feira, meu Deus. Meu Deus, estamos, meu Pai, faltando um terço do mês para finalizar, meu Deus, este mês de maio. E eu peço, Senhor, meu Deus, aumente a esperança, a força, o foco, a fome, meu Deus, do nosso povo. Meu Pai, que a esperança, Senhor, ela não venha, meu Deus, desfalecer, ela não venha morrer, mas que possamos acreditar e confiar na Tua palavra. O Senhor nos prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor, meu Deus, é o Deus do impossível, das causas impossíveis, porque não existe impossível para o Senhor. Não existe vida que o Senhor não pode restaurar. Não existe doença que o Senhor não pode curar. Não existe, meu Pai, situação que o Senhor não possa reverter. Não existe, meu Pai, destruição que o Senhor não pode restaurar. O Senhor é o Deus do já. É o Deus, meu Pai, onipotente, onipresente, onisciente, o tudo pode, o tudo sabe, o tudo vê, o tudo conhece, o tudo prevê, aquele que está no futuro, meu Deus, nos esperando e nos liberando palavras para nos, meu Pai, nos alinharmos a esta vida abundante, meu Deus, nos alinharmos ao nosso propósito de vida. Meu Deus, nós temos um propósito muito claro. Nós somos adoradores. Nós nascemos adoradores. Nós nascemos para louvar e glorificar o Teu nome. Com palavras, com atitudes, com decisões, com exemplos, meu Pai, deixando um grande legado, meu Pai, nesta terra. O Senhor nos chamou, meu Deus, para nos vestirmos, meu Pai, com esta capa, com esta armadura, meu Deus, e vencermos. Porque não há guerra que o Senhor, meu Pai, não possa guerrear e vencer. Porque o Senhor é o nosso general. O Senhor é aquele que nos garante a vitória. E eu creio, meu Deus, em guerras sendo combatidas e vencidas. Eu creio em respostas e definições nesta segunda-feira, dia 19 de maio. Eu creio, meu Pai, em respostas e definições na vida do nosso povo. Meu Deus, e se há algum laço, armadilha contra o nosso povo, meu Deus, se há, meu Pai, mente dividida, se há, meu Pai, sentimentos, pensamentos que está aprisionando, meu Pai, o nosso povo, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus. E eu declaro você livre desta prisão. Receba a libertação, seja curado,
Veja o teu emocional sendo curado já no início deste culto. Veja as feridas sendo fechadas. Veja esta hemorragia esta sangria sendo cessada neste momento. Eu declaro você totalmente curado, você totalmente curada. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro, meu Pai, uma reunião de glória. Meu Pai, assuma o controle deste trabalho. Meu Pai, ninguém, meu Pai, que está aqui, pode, meu Pai, chegar à sombra do teu poder. Nós somos chamados para ser sal. E que possamos, meu Pai, salgar, meu Pai, nos alinhando com o propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Eu abençoo o nosso povo. E eu declaro, meu Deus, uma grande reunião, um grande trabalho para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025, Deus tem um vinho novo para mim, e eu creio que eu beberei e viverei o melhor ano da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá uma muito boa noite para essa pessoa que está do seu lado. Fala aqui, fala para ela, você vai ter o melhor dia, ou melhor, o melhor mês da sua vida até então, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar por um momento. Graças a Deus. Terminar bem é o foco. Repita comigo, terminar bem é o foco. Se hoje Deus te chamar, qual será o seu legado? O que vão falar de você? Nós podemos pegar o exemplo de Uzias, que fez grandes obras, combateu grandes inimigos, e no final ele se perdeu e terminou leproso e isolado. Será que hoje, se Deus ele te chamar, você vai ter aqueles arrependimentos que muitos sempre têm? Pessoas que perdem tanto tempo com sentimentos, sempre observando, olhando para as pessoas, né? Estão falando de mim, né? Perdendo tempo, conjecturando, sentindo, e a gente sabe que a mente mente, os sentimentos são enganosos, são eternos crianças, e nunca vão amadurecer. Se nós não decidirmos viver pela fé, com uma fé madura, agressiva e voltada à cruz, o sacrifício, do negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga, você vai sempre estar observando, olhando, sempre ficar perdendo tempo com coisinhas, pessoas que estão lá comentando de você, pessoas que estão lá te predicando, falando mal, te criticando. Isso tudo começa dentro de casa. Nós precisamos focar em coisas grandes. Por quê? Terminar bem sempre será o foco. Na vida cristã, a forma como você começa não é tão importante como quando você termina. A forma como você termina. Nossa vida cristã é pautada por referências. E o nosso maior referencial, modelo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos, portanto, ser imitadores, repita comigo, imitadores de Cristo. A palavra diz que temos que ser transformados pela imagem de Cristo. O propósito de Deus é que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 13, diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu vou até ler na versão mensagem também. Tenham consideração para com pastores que deram a vocês a palavra de Deus.
Observem como eles vivem e permitam que a fidelidade deles ensine vocês. Então, tenham consideração com os pastores que deram a você a palavra de Deus. E observem como eles vivem. Como eles vivem, qual é a sua conduta. E permitam que a fidelidade deles ensine a vocês. Dos sinônimos de fé é fidelidade. Então você precisa se agarrar à fé. Você precisa agarrar à fidelidade, ao compromisso. Bem como a verdade que eles defendem. Devemos ser persistentes, porque Jesus, repita comigo, não muda. Ontem, hoje, amanhã, Ele é sempre o mesmo. Ou seja, sempre nós devemos ser as mesmas pessoas, mas em processo de evolução, porque quanto mais eu vou lendo a palavra, mais a palavra vai me lendo, mais eu vou sendo lapidado pela palavra, mais eu vou sendo lapidado pelos problemas. Sim, os problemas são importantes, muitas pessoas não querem problema, mas a vida do cristão também é baseada em problema. Ninguém cresce mais numa festa de aniversário do que no enterro. No enterro está o momento da reflexão, o momento dos questionamentos, o momento de você ver que ali acabou, ali é o fim. E o que vão lembrar de você? Ele fala que líderes exemplares devem ser usados como referência. Isso significa que temos que imitar a fé, a conduta, o espírito, não as pessoas, e considerar o fim da vida. Não é abraçar a personalidade dos outros por ter uma. Nós não somos orientados a imitarmos o começo, meio e fim, mas como termina o que importa. É muito interessante isso. Ontem nós tivemos uma caravana de São José do Rio Preto. E ao final, a bispa foi, atendeu a cada um deles com muito amor, com muito carinho, como sempre ela atende. E ali, eu vi aquela fila daquelas 40 pessoas, os 40 membros do ministério, e todos choraram, se emocionaram, abraçaram, não queria largar ela. E eu estava ali, encostado na porta, no estúdio, eu estava observando. Eu falei, meu Deus, me ajuda a terminar, me ajuda a chegar próximo, ter o mesmo peso, o impacto na vida das pessoas. E as pessoas não estavam abraçando a bispa, estavam abraçando aquilo que ela representa, aquilo que ela fez na vida das pessoas. Como as palavras dela ajudaram a mudar mentes, a mudar vida, a restaurar casamentos, a restaurar filhos. E eu ali encostado na porta, ali eu comecei a me emocionar. Eu só observando cada abraço, e todo mundo virou aquele chororô ali, chorando, abraçando ela. Eu lembro de uma pessoa que falou que ficou 12 anos esperando esse momento. Há 12 anos está pedindo, buscando em Deus, inclusive o marido confirmou isso. E hoje, se a bispa, se Deus chamar ela, ela cumpriu o propósito dela. Ela impactou pessoas. E a conduta dela, o caráter dela, o respeito, a compaixão, como a Bíblia diz aqui, a vida piedosa dela, a conduta, os exemplos, a fidelidade em Deus que impactou. Impacta a vida das pessoas diariamente. Então ali havia um povo que viajou quase 500 quilômetros para participar de um culto. E quantos de nós colocamos dificuldade morando próximo, estando próximo da igreja, não colocando a força devida? O problema é que muitos se acostumam com o lugar, se acostumam com a bênção, se acostumam com lideranças. E é importante ver pessoas assim, chegando, fazendo caravanas, viajando de longe, porque valoriza.
Está na igreja. Quantos podem estar nos cultos de domingo, está desperdiçando os cultos, está desperdiçando os cultos da semana? Vem, olhe lá, quando vem no culto de Santa Ceia, não vê como importante. Mas ao final da vida, o que nós vamos levar? Será como nós vamos terminar a nossa vida? Porque ali eu vi uma mulher que eu me espelho, me modelo e busco chegar pelo menos metade, né? Vamos colocar, né? Se a gente pode chegar no mesmo nível, né? Como Jesus nos garantiu, por que não estiver no mesmo nível que eu, chegar no mesmo nível que ela e até fazer um trabalho muito maior do que o dela? Porque é possível. É possível, em Deus tudo é possível, amém, pessoal? Então, se Jesus nos deu essa possibilidade, eu acredito, e não estou comparando antes de começar a levantar uns religiosos aqui, tá? Eu estou comparando com aquela pessoa que eu vejo dentro de casa e fora de casa, numa mesa e no altar. É a mesma pessoa. Porque ela está trabalhando. Ela está trabalhando para ter um bom fim, para ser lembrado, não somente fora, mas dentro da sua casa. Então, para mim, casa muito essa palavra casa demais com o que eu vi ontem. E eu vi, ninguém me contou, eu vi o amor, o respeito que aquelas pessoas, né, todos nós temos, né, mas eu vejo aquelas pessoas, o sacrifício que eles tiveram. Pagaram para estar aqui participando de um culto. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar todos os dias na igreja, mas nós não estamos colocando a força que é devida. Amém, pessoal? Hebreus 13. Lembra-te de teus líderes, porque eles te trouxeram a palavra de Deus. Lembra-te dos teus líderes. Lembra-te dos teus líderes, porque eles te trouxeram a palavra de Deus. E considere atentamente o resultado. Considere ele ou o resultado. Você tem que considerar o resultado. Considere atentamente o resultado de sua conduta e o resultado de sua vida piedosa. Porque se a gente vê uma pessoa tendo uma conduta boa, ela precisa ter os resultados bons. Se ela tem uma conduta, aparentemente, porque só Deus sabe das intenções e motivações do coração, se nós aparentemente vemos uma pessoa sendo justa, ela precisa comer dos frutos da justiça. Amém, pessoal? Da mesma forma, a conduta de uma vida piedosa, uma vida devota, uma vida baseada na compaixão, baseada no amor, ou seja, baseado nas pessoas, cuidando das pessoas e não buscando tirar aquilo que essa pessoa pode dar. Então, tendo a motivação de salvar essa pessoa, de ajudar essa pessoa, de cuidar dessa pessoa. Então, se eu estou vendo essa pessoa, esta liderança, essa figura de liderança que eu me espelho, talvez, eu estou me modelando, estou ouvindo essa pessoa, eu preciso ver que tudo que ela me mostra aparentemente, ela precisa ter os seus resultados, de acordo com o que ela me mostra. Eu preciso ver o resultado, eu preciso considerar atentamente o resultado de sua conduta. Porque se a pessoa ela fala de prosperidade, mas é miserável, se essa pessoa fala de casamento, mas vive um pé de guerra, se essa pessoa fala de cura, mas vive doente, você precisa viver aquilo que você prega. E aqui está dizendo em Hebreus, o resultado de suas vidas piedosas imite a sua fé. Você precisa imitar a fé que essa pessoa está pregando, te ensinando, te conduzindo.
Você precisa imitar a sua fé, sua convicção de que Deus existe, a sua convicção de que Deus existe, é criador e governante de todas as coisas, o provedor de salvação eterna através de Cristo. E imite sua conduta, imite a sua confiança em Deus com absoluta confiança em seu poder, sabedoria e bondade. Ou seja, eu preciso estar imitando a sua fé, a sua convicção de que Deus existe. E se Deus existe, a Bíblia ainda diz, se ele existe, então ele é recompensador. Se ele existe, então ele é criador. Se ele existe, então ele é provedor. Se ele existe, então ele é governante sobre tudo e sobre todos. Então, se eu estou vivendo alguma coisa hoje, eu não tenho que olhar para fulano, para ciclano, ficar culpando sempre o diabo. Não, eu tenho que buscar em Deus. Porque tudo está nele. A resposta está nele. A porta está nele. O pão está nele. A água está nele. A videira é ele. Ele é a cura, ele é o caminho, ele é a verdade. Então eu preciso observar ele provedor de salvação eterna através de Cristo. Ou seja, eu não posso ter todas as bênçãos do Pai se eu não passar pelo Filho. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. E quando a gente fala do Filho, a gente fala de coração, a gente fala de intenções e motivações. Então não adianta ter uma conduta piedosa dentro, ter uma conduta religiosa, bondosa, generosa, mas dentro eu sou avarento, miserável, crítico. Eu preciso ter a congruência, eu preciso estar alinhado, o que eu falo, o que eu acredito. Eu preciso sempre estar alinhado às minhas intenções e motivações do coração. É assim que a gente tem que viver. Não adianta tirar Cristo. Você precisa chegar a Deus, tudo que você quer de Deus, todo este Deus, criador e governante, você precisa passar sempre por Jesus. E Jesus fala do negue-se a si mesmo. Aquele que der a sua vida por mim e pelo Evangelho a salvará. Então, a todo momento, você precisa entregar a sua vida. Você precisa alinhar a sua vida. Você precisa buscar ter uma conduta sempre alinhada com Deus, com Cristo. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso e seu orgulho provocou a sua queda, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Uzias teve uma história fantástica. Fantástica. Mas no final, ele foi mexer com aquilo que não era a sua função. E ao invés de terminar bem, ele terminou leproso e afastado das pessoas. Hoje a bispa, inclusive, ela falou sobre isso, atrai a favor no programa. Diga, está tudo bem. Repita comigo, está tudo bem. A sunamita, ela tinha um filho morto dentro de casa. E para começar, ela nem podia. Hoje ainda, a bispa falava ainda na reunião com os líderes. A sunamita deu muito a Eliseu, mas o que Eliseu deu a sunamita foi muito maior. Amém, pessoal? Ela não podia ter filho. Ele preveu todas as questões financeiras na família. Simplesmente porque a sunamita entendeu a posição de Eliseu. Ela separou, ela reservou, ela construiu um espaço dentro da casa dela para Eliseu. Quantos de nós não reservamos nenhum milímetro da nossa casa, do nosso trabalho, para Deus? Quantas vezes eu entrei em casas luxuosas e eu vi vários livros, eu não estou criticando, cada um decora a sua casa como quiser, né?
Mas eu vi vários livros, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, aqueles livros decorativos. Quem já viu esses livros decorativos? Vários livros de carro, de não sei o quê, de moto, sei lá o das quantas. Mas nunca vê uma Bíblia. Não estou dizendo que a Bíblia vai fazer, mas faz diferença, porque você está assumindo lá, quem estiver lá na sua mesa, na sua mesinha, né? Chega lá no seu sofá, tem uma Bíblia lá, chega no seu escritório, tem uma Bíblia lá, você sempre está com mensagens na parede, né? Versículos, Salmo 112, Salmo 91, a oração de Jabes, há tantos versículos que eu particularmente já convivo, que a bispa tem essa prática de fazer vários quadros, né? E vários versículos, para nunca se esquecer, né? E sempre está lá, Jeremias 29:11, né? Ela sempre está lá, ó, praticando Abacuque 2:2, né? Escreva em tábuas, sempre está lá nas tábuas, onde quem passar por lá está vendo. Ela assumiu a sua fé, ela não tem vergonha da sua fé. E a gente tem que o quê? Copiar as condutas de líderes, que é alinhado àquilo que fala, àquilo que vive e os seus resultados é a sua vida piedosa. Engraçado, eu estou indo para um lado, mas eu estou pregando mais da bispa do que do Eliseu aqui. Mas isso é uma grande realidade, pessoal. Porque essa sunamita, ela investiu, porque toda vez que o Eliseu passasse por lá, ele tinha onde morar, ele tinha onde dormir, ele tinha onde comer. Foi um investimento. Quando a gente quer a presença de Deus, quando a gente quer andar com lideranças, com pessoas que nós consideramos de Deus, nós sempre reservamos, né, um espaço. Quantas vezes eu faço visitas? E às vezes eu fico até constrangido com algumas visitas, mas faz todo o movimento, a empresa faz todo um café da manhã, coloca lá café, pão de queijo, coloca um monte de coisa, e às vezes a gente não sabe nem como comportar, né? E o pessoal fica tudo em pé esperando a gente comer, né? Eu falei assim, mas não tem nenhuma questão, a gente não busca isso. Mas as pessoas querendo honrar, né? E a Bíblia nos ensina isso, né? Dê honra para quem tem honra. Então assim, quando a pessoa é uma autoridade espiritual, você precisa honrar. Eliseu era uma autoridade espiritual. E ela era honrada. A bispa é uma autoridade espiritual. Toda autoridade espiritual é a maior autoridade. Amém, pessoal? Então você pode ter certeza. Quem for o mais espiritual na sua casa é a autoridade do lugar. Quem for o mais espiritual na sua empresa é a autoridade desse lugar. Então pode ter certeza. Você pode falar que é o chefe, que é o patrão. Mas se você não for a autoridade espiritual do lugar, aquele que ora, aquele que declara, aquele que chama o pessoal, aquele que está lá movimentando o mundo espiritual para favorecer os seus funcionários, porque se eles vencerem, você está vencendo. Se eles romperem, você está rompendo. Se eles estão prosperando, você está prosperando. E da mesma forma, o funcionário para o patrão. Se teu patrão, ele crescer, ele romper, você também está crescendo, você vai ser favorecido. E a bênção é a mesma coisa, Abraão, né? Abraão era a bênção, mas Ló sempre estava junto e era abençoado por causa disso. Então, independente de quem é o Ló, né, do seu lugar, se você será o Abraão, Ló será beneficiado. Se você for o José leva a prosperidade, todos vão ter que ir até o José, vão ter que ir para o Egito, mas através de José, porque ele que é a bênção. Então isso para mim é muito forte. Porque ao ver aquela situação morta, o que ela fez? A todo momento, ela não falou do problema. Ela falou com o problema. Não adianta a gente ficar falando para todo mundo, ficar postando nas redes sociais, ficar mandando nos grupos. Se a gente sabe que ninguém vai resolver o meu problema senão Deus. Então muitas pessoas trazem mais carga para a vida, ficar postando para todo lado, mandar 300 mensagens, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Já ouviu falar do crente 6 horas? Do 6 horas aqui? É 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Fala a verdade, quem já foi o crente 6 horas aqui, ó? Vamos romper hoje, levanta a mão mais alto. Aí, ó, uma boa parte da igreja foi o crente 6 horas, agora crente 7h30, né, 19h30.
E ela focou exatamente em quem poderia resolver o problema. Tanto que Eliseu até deu a condição para Geazi, né, deu o cajado dele, mandou ele botar, né, a sua capa amarrada no seu cinto. Quando a gente fala isso, a gente fala do cinto da verdade, ou seja, a verdade precisa estar à frente de tudo, e o que mais Eliseu, ou Geazi, precisava era da verdade, e não possuía, ou seja, podia ser a terceira geração de profetas, talvez unção triplicada, por que não? Mas ele acabou sendo lembrado por aquele que teve tantos exemplos e jogou tudo fora. Esse foi o final de Geazi. Mas, se você não for uma autoridade de dentro para fora, não adianta Eliseu te dar o cajado, te dar o cinto, te dar a capa, mandar você colocar sobre o menino, não vai acontecer nada. Toda autoridade começa de dentro para fora. Você acreditando na autoridade. Jesus disse que o meu Pai me deu toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Amém, pessoal? Então nós temos essa autoridade. E você precisa crer que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Se você declara, tem que acontecer. Se você bota a mão na cabeça de um doente, ele precisa se tornar um ex-doente, um homem curado. É algo até imediato. As pessoas colocavam os enfermos nas ruas para que a sombra de Pedro curasse, de Paulo. Esses homens estremeceram, causaram um alvoroço na terra. E a todo momento, como diz ainda em Atos 4, a todo momento eles buscaram, me dê mais habilidades, me dê mais coragem, para a gente pregar a palavra. Isso gera um mover tão grande que a Bíblia diz que o chão estremeceu, o lugar que eles estavam estremeceram, eles ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram com mais ousadia a palavra. Porque eles acreditavam na palavra, eles praticaram a palavra e se tornaram lideranças, autoridades. Por quê? Porque eles se colocaram como este instrumento, esse canal de bênçãos, de cura, coisa que Geazi não fez. E você vê que no final, quando nós lemos ainda, ó, eu vou até ler para você aqui, ó, que no final, no 2 Reis 8, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho, repita comigo, a mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Repita comigo, isso faz toda a diferença. Quantos de nós não conseguimos cumprir ordens simples? Nós não seguimos nenhum conselho. Quantos moveres eu vejo? Nós entramos em moveres e as pessoas não entram. Nós vamos para a madrugada e muitos não vão. Recentemente eu fiz o trabalho da bandeja, baseado em Salmo 78, 29, tudo que eles desejaram foi entregue numa bandeja. Eu falei com um ato profético, bota numa bandeja, arruma uma bandeja. Vários não fizeram, mas vários não fizeram. Mas os que fizeram, teve respostas naquela semana. Teve testemunhos daqueles que colocaram na bandeja. A gente deixou a bandeja a semana toda. Oramos na madrugada, apresentamos, oramos todos os dias sobre os pedidos em cima da bandeja, porque nós cremos em atos proféticos. E o que aconteceu? Se cumpriu. Deus, Ele quer que a gente acredite e pise como Abraão. Depois que Ló saiu, agora pise na terra, porque aonde você pisar será seu. A gente vai e pisa e aquilo nos torna propriedade nossa. Quantas vezes nós falamos, vai lá ungir aquela casa que você quer, vai lá ungir o trabalho, vai lá ungir aquilo que você está buscando, e as pessoas não estão ungindo. Você precisa ir lá com um ato profético, ir lá ungir. Eliseu foi lá.
Eliseu deitou no menino. Menino foi curado. E aqui ela seguiu novamente o conselho do homem de Deus. E toda pessoa que cumpre totalmente, integralmente o conselho, a palavra, ou as orientações dos homens, das mulheres de Deus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao homem como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei, para adquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu para que ela contasse o ocorrido, ela confirmou os fatos, então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela. E ele ordenou: devolva, repita comigo, devolva tudo o que lhe pertencia. Inclusive, agora com vontade, gente, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Você pode não estar na tua terra, você pode não estar plantando na tua terra, mas se você ouvir os conselhos, cumprir as orientações, entrar nos moveres, tudo que é feito, você não precisa ter, nem estar na terra. Deus faz te devolver a sua terra e toda a colheita, aquilo que gerou a terra no tempo que você não estava na terra. Mesmo a terra está faminta, vivendo uma miséria, como o que estava acontecendo naquele ano, como naqueles 7 anos que Eliseu falou aqui, durará 7 anos, aquela fome. E hoje a gente vê muito isso, uma fome, uma miséria. Se nós cumprirmos, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. O que a gente viu aqui, todos os anos que ela ficou fora, foi devolvido ainda com juros. Por quê? Porque ela cumpriu tudo o que o homem de Deus havia orientado. Então essa palavra é para nos mostrar que é o final que conta. Deus ele nos mostra com várias passagens que nós precisamos terminar bem. Nós precisamos terminar bem. A Bíblia diz ainda para eu finalizar, no livro de Hebreus 12, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, você inserir um hábito de leitura, um hábito de oração, um hábito de estar na igreja diariamente, ou pelo menos 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, isso inicialmente não gera, olha aqui, não parece ser motivo de alegria, de tristeza, e é difícil, eu estou mudando meu dia, eu estou tendo mais custo, eu estou me modificando, eu estou alterando os meus hábitos, mas no final, porém produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, em nome do Senhor Jesus. Inclusive Mateus 24 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sempre a vida vitoriosa está ligada ao perseverante. Toda pessoa que persevera, toda pessoa que persiste, toda pessoa que é consistente, persistente, continuista, toda pessoa que tem o espírito da acabativa, eu vou começar e vou terminar, sempre é salvo. Sempre tem respostas. Sempre vê portas sendo abertas. E neste momento eu quero chamar meu amigo Humberto, que me ajuda muito nos Eliaquins, e a Virgínia.
Aí, ó, o homem vem da capasta. Isso que é vestir a... Eu gosto disso, gente. Essa pasta é a pasta dos Eliaquins. Né? Essa pasta é a pasta dos Eliaquins. Cadê o microfone? Tá aqui? Aqui, ó. Eu quero que ele conte um pouco da história dele de perseverança e os resultados de uma mãe, de um marido, de um homem perseverante na casa. Humberto. Boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos. Bispo, o senhor acabou de pregar sobre a mulher sunamita. Sim. Sobre uma mulher que ela abençoou o profeta, sobre uma mulher que teve ali o desejo do seu coração sendo realizado ali pelo profeta, o seu filho. E ali, quando teve uma dificuldade, essa mulher foi atrás desse profeta, trazendo a bênção para essa casa. Eu pergunto, bispo, onde estava esse pai? Onde estava esse homem? O pai desse menino, o marido dessa mulher, né? Frio, indiferente. Queridos, esse homem era eu no início da minha carreira. Amém. Frio, indiferente. A minha esposa, que foi essa sunamita na minha casa. E graças a Deus, eu tive a oportunidade de trocar da minha vida esse personagem bíblico. Não ser esse homem indiferente, esse pai indiferente, muito pelo contrário. Ser um grande provedor, um grande homem de Deus para a minha vida, para a minha família e para esta casa aqui. Humberto, fala para nós como foi o início antes da fé, o que você viveu, as dificuldades que você passou. Conta um pouquinho para a gente. Bispo, eu nasci num lar disfuncional, meus pais se separaram, eu vivi sem minha mãe. Eu sofri abuso da minha infância. As pessoas que deveriam me proteger me feriram. E as pessoas que eu, quando fui maior, quando Deus colocou a responsabilidade nas minhas mãos, as pessoas que eu deveria proteger, eu feri. Então, teve duas etapas na minha vida: perdoar as pessoas que me feriram e pedir perdão para as pessoas que eu feri, que eu magoei. Eu tive um problema muito sério de caráter, um problema muito sério, bispo. Isso influenciou muito, com todo o entendimento espiritual que eu tenho hoje, isso influenciou muito na minha vida financeira como provedor. Isso foi muito difícil até entender isso. Eu era um tolo, eu era um cego. Mas a misericórdia de Deus chegou na minha casa, vendo a mudança na vida dela. Uma madrugada, ela orando por mim, eu pude sentir a presença de Deus na minha casa, eu pude sintonizar isso. Entrar nessa banda, né, do Espírito Santo. E ali eu me rendi ao Senhor. E aí eu pude ver, comecei uma trajetória. E eu comecei a respeitar isso. E não foi fácil, Humberto. As dificuldades, a falta de ser um provedor. Ele estava me contando muitas coisas, pessoal. Inclusive, quantas vezes ele dormiu no carro, né, para conseguir, né, economizar, para conseguir trazer a provisão para dentro de casa. Quantas renúncias, quantas coisas você estava me falando ainda sobre a venda de sucatas, de coisas. Fala um pouquinho para a gente. Bispo, nós casamos muito cedo. Nós não tínhamos, assim, nem eu, nem a Virgínia, tanto apoio. No começo, foi um começo muito difícil. E nós chegamos a um consenso, eu e a Virgínia. Virgínia, você nega aí a sua vida profissional, cuida da família, que eu vou prover, eu vou batalhar, eu vou sustentar a casa. E parece que falta o chão nessas horas, sabe, bispo? Eu não tive muita instrução. Sim. Não tive muita instrução. Meu trabalho era um trabalho braçal, era um trabalho... Não desonrando isso, jamais. Eu tenho muito orgulho das etapas que eu passei na minha vida, porque eu aprendi muita coisa e sempre Deus, por mais que eu não entendia,
mas que eu era um chucro. Sim. Eu entendia que Deus sempre queria me ensinar algo. E que eu nunca esqueça de onde Deus me tirou mesmo. Eu nunca esqueça. É uma dificuldade. Aí tinha que honrar as contas, eu morava de aluguel, e não tinha essa de fiador, não. Tinha que se virar, tinha que correr atrás e ralar. Viajava muito, a empresa dava um valor, eles já tinham lá um valor fixo, né? Eu rodava todo o interior de São Paulo, Paraná, Goiás, e dava um valor, e as contas em casa não fechavam. Não fechava. Por quê? A falta de sabedoria de um homem que ainda não se rendeu ao Senhor. Minha vida era muito roubada, bispo, por enfermidades dentro da minha casa. Muita doença. Muita doença, bispo. Os remédios, os antibióticos, isso aí acabava com a nossa renda, tudo, e eu tinha que fazer acontecer, tinha que honrar. E a empresa dava um valor, olha, para você dormir num hotel, para você passar bem. Eu, para honrar, dormia no carro, tomava banho em posto de gasolina, me virava. Vivia uma vida limitada no mercado, não comprava o que queria, sempre tudo regrado, tudo difícil, Humberto. Difícil, bispo. E assim, teve um ponto, né, bem, da nossa vida que a gente teve que pedir cartão, né? Pedir cartão emprestado para a gente fazer a compra. Tinha que ter a confiança das pessoas na gente. Faltou o básico. Faltou, bispo. Faltou o básico, Virgínia. Faltava o básico. A gente dependia do cartão da minha irmã para fazer compra todo mês. Então, assim, o Gabriel era bem pequeno e fralda, a gente dependia, porque ele não tinha nem nome, né? Ele não comentou esse pequeno detalhe que era o mais agravante da nossa vida. Não que tinha nome. Além de não ter o suficiente, né? A gente vivia sempre naquele contado. Pagava uma coisa, estava devendo outra. Ele tinha um nome sujo, porque o irmão dele, na época, tinha pedido alguns cheques e sujou o nome dele. Aí foi uma alavanca, assim, uma avalanche de coisas acontecendo. Isso então, já tinha o Gabriel? Já tinha o Gabriel. Ou seja, o peso aumentou. Maior. E ele tinha o nome sujo, não tinha nome, não tinha conta no banco. O senhor tem uma ideia, o salário dele, quando ele recebia, ele colocava no paletó, né? Que a gente fala paletó, né? Sou antiga. E era assim. Pagava as contas, acabava, e a minha irmã era que fazia a compra do mês pra gente. E a gente comprava, era assim, só o necessário. Não tinha... Já faltou faltar mistura, faltar... Assim, Deus sempre supriu, mesmo quando a gente... Eu fui para Jesus logo, né? Sim. Naquele momento de enfermidade, eu fui, ele não. O Gabriel tinha 8 meses quando eu fui para Jesus e ia sozinha. Né? Ele tinha a fé dele lá e eu perseverei. Não servia para nada. Não servia. Era pra falar que tinha. Mais atrasava do que servia para alguma coisa. Não servia. Eu servia para um orgulho. Servia para um orgulho, só para isso. Meio que aquele... Uma muleta. Só impedindo... Uma muleta. Uma mudança. Uma muleta. Minha fé, né? Uma muleta para eu me escorar. E uma barreira para eu não romper. Isso devia ser também um parte de atrito também entre vocês. Muito. No começo, eu não tinha nenhuma sabedoria. Eu fui muito tola. Como mulher, eu fui muito tola porque eu não sabia lidar com isso, né? Eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, e quando a gente começou a namorar, eu tinha 15, ele 19, e a gente casou, eu com 19, com um bebê, doente. E assim, eu brigava, porque eu já estava indo para a igreja, então eu via algumas atitudes e eu não concordava, então eu batia de frente, então isso afastava mais, né? E eu fui aprendendo que não era dessa maneira. Daí eu fui orando e fechando a boca. E mostrando com as minhas atitudes, porque como eu era muito ciumenta, eu parei de ter essas atitudes e comecei a orar e buscar Deus. E aí ele começou a se quebrantar. Mas demorou. O Gabriel tinha 5 anos quando ele foi para Jesus. Olha só. E mesmo quando a gente chegou na igreja e começou a caminhar, ele caminhar, ainda era muito difícil. A gente mesmo...
E quando ele entendeu, né, a questão do dízimo, a gente ainda vivia assim muita escassez. Então, ao ponto de ter que pedir empréstimo. Olha, bispo. Muita humilhação. Muita humilhação. A área que a gente foi mais humilhada foi nessa área, na saúde, óbvio, e, consequentemente, na área financeira. Era onde a gente era muito humilhado. Então, assim, até na família mesmo, né, a gente via situações onde a gente era colocado de lado, desprezado. E colocado como menor. Como sempre na subestimação. Sempre diminuía vocês. Exatamente. É o Jefté. É o Jefté. Na família, é o Jefté. Não tem outro exemplo. Era desprezado mesmo e essa parte financeira era muito humilhada mesmo. Era muito assim... A questão da saúde, ela levava um exponencial ao devorador. E a palavra de Deus, ela é plena, ela é fiel, porque realmente quando a gente é um dizimista, e até a questão do dízimo, eu tive que aprender até a mudar o conceito, viu, bispo? Como eu disse ao senhor, o dízimo, ele repreende mesmo esses devoradores, esses migradores, o roubo do inferno. Você aprendeu na prática, Humberto. Eu aprendi na prática. Muito roubo e depois... E por mais que você ache que você sabe tudo, você não sabe nada. Eu vim aprender aqui no ministério, bispo. Uma questão do dízimo, assim, com toda humildade. Eu não estou dando, estou devolvendo. O dízimo, ele é um ponto de gratidão. E a maneira que eu olhava errada para o dízimo, eu fazia todas as obrigações, tudo, e depois, vamos lá dizimar. Uhum. Olha, honrei, né? Dizimei. Mas uma coisa que eu aprendi aqui no ministério, bispo, isso foi um divisor de água mesmo. Primícia. As premissas. Caiu na minha conta, eu não... Pode ter cartão, boleto de escola, prestação do carro, que seja. Primeiro dízimo. A primeira transferência do meu salário é o dízimo. E a segunda é o colunas. Humberto, fala uma coisa pra gente. O que começou a mudar na vida de vocês quando vocês foram fiéis no dízimo e oferta? O que começou? Como foi as mudanças nos meses, a progressão? Olha, bispo, é o que eu falo, né? A gente já estava em Jesus, mas não tinha entendido na íntegra o que era isso, o que era ser um dizimista e um ofertante. Na verdade, a gente nunca tinha feito e aprendido a questão de ofertas sacrificiais. Isso para a gente era coisa de gente fanática, na nossa cabeça. Porque a gente não tinha aprendido isso. Quando a gente chegou no ministério e a palavra vai lavando, vai limpando, foi um tempo de muita purificação primeiro aqui, né? Em todas as áreas, a gente começou a entender, porque a gente tinha esse desejo e sempre ardeu no nosso coração isso de ser mantenedores, de crescer. Porque tem gente que pensa assim, do jeito que tá bom para mim. A gente nunca pensou assim. A gente sempre teve esse pensamento, esse fogo dentro de nós, de querer crescer na área financeira, porque é uma área onde a gente foi muito envergonhado. Uhum. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente começou a entender isso. E quando a gente começou a entender, não só entender, mas praticar ofertas sacrificiais, dar a Deus aquilo que nos custava, a gente começou a viver uma virada. A gente vivia o suprimento de Deus, porque Ele é fiel. Mas aqui a gente começou a viver viradas, assim, realizações de sonhos, fazer coisas que, na verdade, para mim, era impossível. Era sonho, delírio. Eu vou dizer que não era nem sonho, né? Delírio de fazer coisas. E parece a gente até começou... algo ingênuo já. Exatamente. Algo assim que não é para mim. Exatamente. Uma mente cheia de bloqueios, fortalezas, e aqui vem sendo quebrados, né? Porque a gente nunca para de aprender. A gente está sempre em construção.
E a gente tem vivido esses milagres. E quanto mais, bispo, eu falo assim que na nossa vida, o tempo que a gente mais devolveu, porque a gente não dá nada a Deus, né? Ele que nos dá tudo. No tempo que a gente mais devolveu a Deus, foi o tempo que tem sido o tempo que a gente tem recebido mais e vivido muitas coisas que a gente, olha, a gente até queria viver, mas não imaginava que ia ser tão agora. Humberto falou para mim no áudio que viagens, carros, tudo que parecia impossível, abertura de empresa, né, a chegada da Giovana, tudo que parecia assim, porque uma coisa é você assim, eu até tenho a vontade de dizimar, ofertar, mas quando o boleto chega, muitos falam, deixa para depois, porque senão algum problema, né, alguma situação vai acontecer, isso não é um ato de fé, eu acabo me acovardando. E vocês, quando você entender, começou a cumprir a risca, e as coisas começaram a mudar, e depois começou a entender sobre o que é ser um Eliaquim também. Sim. Uma grande bênção que aconteceu na minha vida profissional, porque cara pisado na vida profissional. E negócio de carro também mesmo. Encostava num posto de gasolina R$10. Era R$10 e pediu o troco. Pediu o troco. Volta 5, hein? Bispo, hoje a gente glorifica a Deus toda vez que a gente vai, enche o tanque. Porque isso não era comum na nossa vida. Parece assim, hoje, né, eu acredito que para muitas pessoas isso é tão comum, mas para a gente era tão doloroso. E então a gente glorifica a Deus, né, porque enche o tanque. E antes era assim, R$10. E ele usou ainda a expressão para mim, bispo, com todo respeito para aqueles que vão com o dinheiro contado no mercado, mas hoje a gente não olha mais preço. O que quiser, compra. O que você falou, Humberto? Isso mesmo, bispo. Olha, nós sabemos quando você sabe o que você é. Eu estava até falando isso para os meus irmãos Eliaquins ontem. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos filhos, nós somos imagens e semelhanças. E algo que assim é inegociável, bispo, é o favor de Deus. Como o senhor pregou sobre Pedro, né, com o aleijado, eu não tenho prata nem ouro, mas levanta e anda. E aquele homem já saiu pulando, se ele fosse um atleta. É o favor de Deus. Isso é inegociável, bispo. E assim, lembrar que eu tinha que fazer conta das coisas. Às vezes, lá atrás, você tem que voltar na prateleira do supermercado e devolver algo, porque não ia dar para passar. Isso é muito... o Gabriel olhava, ele é proposital, né? Aquelas prateleiras de chocolate bem na boca do caixa, aí o filho olhava ali. Ele pedia, eu não posso. Não pode. E filho, não pode. E como Deus abençoa meu filho, e não é só para a nossa vida, bispo. A gente semeou na vida de tantas pessoas. Vamos abençoar? Bem, põe mais. Põe mais, vai ajudar essa pessoa. Eu tenho certeza que isso vai ser uma diferença na vida dessa pessoa. Porque lá atrás, bispo, fizeram isso por nós. Amém. Fizeram isso por nós. Tinha uma época que não tinha mais não de pedir empréstimo. Eu estou descendo da faculdade assim a pé, eu tenho um carro parado na porta da minha casa. Uma pessoa foi lá na minha casa naquela época e nos abençoou com um valor que fazia diferença. E a palavra de Deus é poderosa e ela honra a sua fé. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Aquela pessoa, ela falou assim, ela vende EPI, né? E ela falou assim, olha, eu ofertei um dinheiro na vida de vocês, porque Deus mandou, porque esse dinheiro eu não tinha, era um dinheiro reservado para algo, e eu fiz tanto pedido, que a minha comissão, fora o meu fixo, mas a minha comissão foi 10 vezes mais o dinheiro que eu semeei na vida de vocês. Deus honrou a fé daquela pessoa. Só por semear na sua vida. Por semear na nossa vida. Porque, assim, você tem que saber quem você é. Você tem que valorizar quem você é.
Por que Deus te chamou? Porque Deus te dá o que Ele te dá. Porque existe um propósito na sua vida. Existe um propósito na minha vida, existe um propósito na vida da Virgínia, existe um propósito na vida dos meus filhos. E eu falo para que meus filhos sejam sempre respeitosos com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele não aceita tolos. Desaforo. O dinheiro, as pessoas têm muito problema de falar em dinheiro na igreja. É desafiador você ter um grupo de intercessão na área financeira. As pessoas às vezes querem espiritualizar demais, e muito pelo contrário, se você lembrar tudo que Deus é, as riquezas que Deus criou, nós vamos deixar para o ímpio. Nós vamos viver sempre no limite, no fio da navalha, sendo que Deus fala que na palavra que Ele abre as janelas do céu e derrama essa bênção tal. E a gente vive isso. O fato, sim, bispo, põe o que quer comer, põe. Não com uma visão arrogante. Eu falo, o dinheiro não aceita tolice, bispo. Às vezes a pessoa paga caríssimo numa roupa de marca que deixa ele vestido igual um palhaço. A marca é maior que a pessoa. Não. Vista-se bem, porque você honra seu Deus. Eu lembro que o senhor me deu um conselho lá. Eu acatei esse conselho. E é o que o senhor falou de honrar a liderança. Quando nós viemos para esse ministério, a palavra, os ensinamentos e essa oportunidade de poder estar à frente desse trabalho maravilhoso que é o Eliakim. Aprendi muito com vocês. Amém, Humberto. Todos nós aprendemos também quando você fala e sempre prega a palavra com essa autoridade que todo domingo você prega. Fala uma coisa para nós, Humberto. Como foi o momento que você entendeu o que é ser um mantenedor? Ele se tornou um Eliakim. Você começou a ajudar nas obras, o gerador, e começou a comprar, e começou a fazer, e começou a investir, e começou a semear cada vez mais. O que aconteceu na sua vida? Bispo, por todo o mal que eu fiz para minha família, eu não era um homem confiável. E eu quis em Deus me tornar esse homem confiável. E essa é uma grande oportunidade que Deus me deu de ser esse homem confiável. O ministério pode contar comigo nisso? Ser um coluna, estar segurando esse lado, as pessoas podem confiar. Quando o senhor me deu a oportunidade, bispo, de ajudá-lo nesse trabalho maravilhoso da Praça da Sé, sempre mexi com energia elétrica e a oportunidade de... Eu lembro que o senhor ia lá com a bateria e um inversor, né, bispo? Isso aí. Acabava a bateria, tinha que se virar, né? Antes foi sem bateria, foi só no gogó. No gogó. Depois foi a bateria e depois foi gerador. E eu lembro, bispo, que o senhor me deu essa oportunidade de poder assumir essa área. E de lá para cá... E você assumiu. Não faltou energia. Não. E não só para... Nunca mais. Para isso... Humberto, ele foi literalmente a luz, gente. Ele foi a luz ali. Mas... Ele significa sol. Olha, isso mas, bispo, iluminado. Brincadeiras à parte, irmãos. É algo muito sério que a gente leva muito a sério isso. Sabe por quê? Porque um dia eu estava sentado aí como um membro, não era nem um cooperador, um colaborador. E eu vi o vídeo do fim do ano, a retrospectiva, e eu vi a videira. Quanto ministério mudança de vida, a bispa, os senhores, são essa videira, sabe? Aquele tronco que cresce, se espalha e põe fruto em tudo, nos seus ramos, em tantas direções, em tantos lugares. Quando nós vimos, né, bem, o ministério chegando em orfanato, abençoando as pessoas, levando cesta básica, tantas coisas, né? E a gente falou, bispo, é por amor às almas. Se você olhar pelos valores, se falar para as pessoas as coisas que a gente faz, as pessoas não vão entender, vão achar, como a Virgínia diz, o povo é bitolado, é maluco, mas, bispo, quando a gente vê a seriedade do ministério, isso é importante. Amém. A terra fértil. Amém. A terra fértil, que a gente sabe que chega. A gente participa do trabalho, bispo. A gente vê almas aqui. Amém. Isso não tem preço. A gente vê isso e fazer parte disso, bispo. Não é que não é um orgulho para mim, bispo. É uma honra. É uma honra. É um privilégio saber de onde Deus me tirou
Deus me tirou do lixo da vida, bispo. Deus me tirou do monturo e me colocou assentado no meio dos príncipes. Amém. 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 Como foi os pulos? Você agora criou sua empresa e Deus começou a prosperar e as coisas começaram a acontecer. Ele se empolga, né? Humberto, sabe o que acontece, gente? Humberto nasceu para pregar. Isso aqui é um pregador do evangelho. É uma bênção. E ele prega com autoridade. Eu gosto disso, porque tem verdade aí. É verdade. Amém. Amém. Glória. Amém. A nossa vida mudou muito, né? Porque na empresa que ele trabalha, ele se tornou sócio e ele tem a empresa dele, trabalha muito. Mas não é agora aquele trabalho que não frutifica, né? Porque antes trabalhava muito e não saía do lugar. Hoje a gente vê os frutos. E eu lembrei aqui hoje mesmo eu falei para ele, né? Falei, nossa, teve uma época que a gente ficou sem carro. E a gente tinha que pedir emprestado. O pai dele tinha uma variante bem antiga. E aí a gente teve que levar o Gabriel no hospital, naquele carro que não pegava. E saber que há pouco tempo a gente pôde fazer pela obra e entregar um carro e que longe de ser, né, a variante hoje eles gostam de carro antigo, né, que naquela época, né, e saber que hoje a gente pôde fazer isso pelo reino para a glória de Deus. Sim. Porque você entregar algo, você devolver algo a Deus, aquilo que vai fazer diferença, eu falo que falta não. Porque a nossa fé não é essa, que quando a gente entrega algo vai fazer falta. Não, faz diferença. Faz. E aí você entrega aquilo que faz diferença na sua vida. E o que a gente viveu e vive de milagres, presentes, um sonho, né? Assim, não, né? Vários sonhos. Viagens. Viajar para o exterior. Fala um pouquinho, qual os lugares mesmo, Patrícia? Olha, Paris, acho que Paris eu foi, fui né? para Paris. Alemanha. Era um sonho que... na verdade, eu tinha uma torrezinha em casa e eu olhava para ela e falei, um dia eu vou pisar nesse lugar e eu vou glorificar a Deus embaixo dessa torre. Porque é linda. Lindo. Mas Jesus é a torre forte. E eu pude fazer isso lá embaixo. Falei assim, essa torre é linda, mas o Senhor é a torre forte. Amém, amém. E eu fui para Paris, nós fomos para... E é muito lugar, hein? Nós fomos para Israel, que era um sonho, e Deus nos presenteou. E foi coisa assim que a nossa vida transformou, né? Eu falo que a gente casou lá, de novo. Sim, casou. Caná da Galileia, com a bispa, Caná. E foi um sonho que Deus realizou, porque eu tinha pedido isso para Deus, né? Eu tinha pedido que... Queria tanto que a bispa consagrasse minhas alianças, 25 anos de casado. Foi com 25 anos de casado. 25 anos de casado, a gente comemorou lá. É um presente que Exatamente. Deus nos deu. Foi. A gente foi para a Alemanha, foi para a Grécia. Gente, é aqueles que, assim, os improváveis. Exatamente. Era impossível. Impossível. Eles se posicionaram, eles assumiram a sua posição. A Virgem sempre foi essa mulher de oração, buscava a Deus, buscava pelo filho, sempre acreditou que chegaria longe o Gabriel. Sempre ela falou, todas as vezes ela falava, ele vai chegar longe, ele vai chegar longe, vai ser grande, ele vai ser grande. Ele sempre foi a primeira a acreditar. E hoje a gente vê Deus honrando Gabriel. Né? Para quem não sabe, ele está na Bugatti, uma das maiores, na realidade a maior empresa, né, hoje de automobilismo, de automóvel do mundo. Então, assim, Deus honrou em todas as áreas da vida. E, bispo, quando eu fui se despedir do meu filho, e aquela ali é minha campeã. E ela por que essa menina não está aqui? Será uma grande Giovana, campeã. Meu Deus, uma será grande que deixou a campeã. menina lá, gente? Sobe aqui. Ela abençoa tanto aqui. Essa menina é linda. Uma benção. Parceira da pastora Jéssica aí na escolinha. Parceirona, cheia do espírito. Giovana, ela tem uma lembrança muito fundamental na nossa vida. Ela representa, o nome dela foi muito bem escolhido, né, filha? Presente de Deus. Ela representa um tempo de prosperidade na nossa vida, diferente. É um tempo de beleza na nossa vida. Mas, bispo... O que você falaria para as pessoas hoje, Humberto? O que eu falo é o que a palavra falou com vocês hoje. O que importa é o final. É isso aí.
Nós vimos aqui tantos testemunhos de pessoas que eram improváveis, pessoas que estavam alinhadas num trilho para o fracasso, num trilho para o que mais a gente vê no país. Nós andamos pelas ruas da cidade, nós vemos a miséria, nós vemos as dificuldades, é para você se confortar com isso e falar assim, graças a Deus, eu não estou nessa situação, se confortar com esse pouquinho. Sabendo o tamanho do Deus que você tem. Amém. O tamanho do Deus que você tem e o que você pode fazer. Eu estou com a minha família aqui. Quando eu levei meu filho no portão de embarque do aeroporto de Guarulhos, eu falei que a Bugatti sinta-se honrada pelo homem que ela contratou, o homem de Deus. Isso é todo diferencial. Não é... A marca é muito importante. Mas Deus tirar meu filho daqui, do meu lado, do nosso lado, levar para lá, que Deus tem um grande propósito na vida. Sim, se tornou José. E as coisas começaram a acontecer até na história da Bugatti por causa dele. Sim. As coisas começaram a mudar. Muitas mudanças. Fala, Virgínia, fala desse menino que assim tem começar, gente. Isso, eu comecei pode a falar estender do até meia-noite aqui agora. Aqui. Eu falo dele assim com muito orgulho, porque a gente sabe o que ele passou, e Sim. ele foi um menino que deu bastante trabalho. Não teve um momento, né, na adolescência, mas ficava muito doente, então ele sempre foi muito subestimado, né? Mas ele sempre teve um sonho. Desde 2 anos, né? Ele já conhecia todos os nomes de carro e ele tinha convicto que ele ia ser alguma coisa muito importante. Eu nunca matei o sonho dele. Eu sempre falava, você vai ser o que você quiser ser. Sempre incentivei. E aí ele conta essa história. Ter uma tsunamita em casa. Exatamente. Um dia ele chegou chorando, né? E dizendo que ele contou para os amiguinhos lá, ele devia ter uns entre 10 e 12 anos, que na rodinha dos amigos, o professor perguntou o que cada um queria ser. E aí um disse, advogado, médico, e ele falou, eu vou ser um designer da Ferrari. E aí todo mundo riu, inclusive o professor. E ele chegou triste em casa, falando que todo mundo riu, e eu disse para ele, um dia, isso vai servir de testemunho. Um dia você vai poder ou dar uma entrevista, ou escrever um livro, e dizer que você chegou lá. Então, isso é bom. Falava para ele, isso é bom. Quando as pessoas te subestimam, você tem Deus do seu lado. Ninguém pode matar o sonho de uma pessoa que tem Deus do lado. Não. E eu sempre incentivei, né? E hoje ele está fazendo história naquele lugar, porque quando ele pisou ali, bispo, eu vou falar, né? Eu como mãe, quando as palavras eram sendo liberadas aqui no altar, eu pegava e falava para ele, agarra que é sua. E ele sempre pegava. Eu sempre pegava. E quando ele recebeu a proposta, estava em processo, foram 9 meses de processo, né, para ele entrar, eu já declarava. Eu falava, você já é um designer Bugatti. Olha Todos só. os dias eu falava para ele. E Deus frustrou os planos do Gabriel, né? Foi maior Ferrari, já foi. Né? Deus falou assim, não, peraí, que os meus planos são melhores e são os maiores e melhores do que o seu. Exatamente. E ele já pôde participar, né, do lançamento depois de 10 anos de uma Bugatti, fez a diferença. E hoje eles falam para ele, né, o chefe dele lá diz para ele, da onde você veio? O que é isso que você tem? Eu sou cidadão do céu. Exatamente. Então ele pode glorificar Deus com o talento, com toda a criatividade dele, e glorificar Deus através disso, né? Porque é com os seus talentos que você glorifica a Deus. E eu tenho muito orgulho disso, claro, eu tenho parte nisso. Falo para ele que por mais que ele não me coloque dentro, eu estou dentro. Eu tenho parte já disso. Já está dentro. Né? Já tem as suas como ações mãe, ali. Exatamente. Totalmente. Como se a conquista fosse minha. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque Deus cumpriu cada palavra que falou na vida daquele menino, tem cumprido, e eu sei que ele vai muito longe ainda. Virgínia, fala uma coisa final. Vale a pena ser um Eliakim? Vale a pena ser um Eliakim, uma estrutura, uma coluna no reino, se colocar nessa brecha e nesse lugar, porque o melhor lugar é o de dar, é o de você poder, porque a gente já teve num lugar de ter que receber o socorro, o suprimento, e você está no lugar de poder suprir a necessidade de alguém e do reino, porque o reino não tem necessidade, né?
ele tem oportunidade. Então, aquele que se coloca naquela oportunidade vai ser muito honrado. Guardem essa frase que ela falou: o reino não tem necessidade, o reino tem oportunidade. Exatamente. Pode fazer aí que eu falei essa frase. Brincadeira. Pode. Eu entrego os direitos autorais. Eu peguei muito Exatamente, forte isso aí. porque a oportunidade de você poder realizar para o reino, você está se colocando na brecha para ser o maior abençoado. Né? Então, a gente entendeu isso aqui, bispo. A gente entendeu isso aqui através da bispa, através da palavra, que ela... Né, às vezes as pessoas acham o culto é muito tempo, é muita... Porque, assim, a igreja nenhuma tem praticamente 3 horas de palavra. E aqui a gente tem. Então... Fora a ceia. Não, exatamente. A gente não tem falta de palavra, a gente não tem falta de ensinamento, a gente tem falta de obediência. Amém. Nossa, está pregando. Deixa eu descer aqui. Gente. E quando a gente entendeu isso, a gente começou a viver. E a gente tem vivido. E a gente glorifica a Deus por isso. A gente agradece ao ministério, à família, porque a gente é da família. É da família. Bispo, e a gente agradece e é muito grato a Deus por isso. Bispo, se o senhor me permite, eu fiz questão de subir com a mala dos Eliaquins. Porque eu quero... Talvez você não tenha noção... mas eu quero que você saiba, aqui dentro dessa pasta, há sonhos, há planos, há contratos, há cartões, há processos. Queridos, o ministério é muito sério e leva isso muito a sério. Na pandemia, quem lembra, onde todo mundo estava querendo se esconder, essas portas ficaram abertas. A gente entrava e ficava no cantinho. Mas o quanto nós vencemos, irmão. Teve pessoas que não... A fé delas não sobreviveram. E a igreja aqui pagou um grande preço por isso. Foi muito criticada, mas, querido, todos nós sobrevivemos. Amém. E assim, o bispo, os líderes, estão sempre intercedendo na madrugada, pagando um preço para que eu e você vença, porque isso glorifica o Senhor. Nós temos uma cultura vira-lata no nosso país. Nós vemos os outros vencer lá fora e a gente nunca acha que é possível para a gente. Mas nós somos comprados com o sangue de Jesus e nós somos filhos. Nós somos herdeiros. Lembra do filho pródigo, quando ele voltou, Deus deu vestes e o anel. Ele voltou com o coração quebrantado, querendo voltar por baixo, mas o pai falou: você é filho. Nós somos uma nação de filhos. Nós estamos nesse lugar, isso aqui é muito sério e eu respeito muito isso, bispo. E sou muito grato por todos vocês, pela vida de todos vocês. Declaro bênção, bispo, na sua vida. Amém, eu recebo. Na vida de todos os líderes, todos os bispos, da bispa. Amém. Como Deus nos abençoou aqui. Amém. E eu desejo 1000 vezes mais na vida de vocês, porque eu sei que vocês levam isso muito a sério. E eu vejo, bispo, assim, o quanto vocês amam as pessoas. Isso é muito importante. E essa terra é fértil. A gente pode garantir isso na nossa vida, que plantar numa terra fértil faz toda a diferença. E essa terra é fértil, bispo. Amém, amém. Pessoal, aqui tem uma família, Eliaquins, aquele que Deus levantou e está sustentando e sustentará até o fim, em nome de Jesus. Oh, lindona. Por que você não subiu? Deus abençoe, querida. Maravilhoso, maravilhoso. Deus tinha que ter chamado antes, nem tinha que ter palavra hoje, né, gente? Humberto e a Virgínia falou com tanta autoridade, com tanta força. Se levanta, se coloca de pé, por gentileza, pessoal. E eu quero já, para nós finalizarmos, chamar à frente os Eliaquins para a nossa oração e os futuros Eliaquins. E eu quero que você traga também aquilo que representa, né, situações da sua vida financeira, para nós estarmos orando aqui, em nome de Jesus. Então você que é um Eliaquim, eu quero que você venha e você fala: bispo, eu não sou, mas hoje eu tomei a decisão e hoje eu vou até a frente, eu vou me tornar esse Eliaquim
porque nós estaremos orando para os Eliaquins, para que Deus o abençoe a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. E lembrando, pessoal, que nós estaremos orando toda segunda-feira. Deixe documentos, aquilo que representa a sua vida financeira, situações, problemas, algo que você precisa de definição e resposta. Deixe aqui no altar, que nós estaremos toda de segunda para terça orando às 3 da manhã na madrugada. Vou estar aqui com toda a igreja, vou também estar transmitindo às 3 da manhã. E você retira na quarta-feira, você vem retirar, que nós estaremos orando, inclusive em toda a Casa Firme também. Então você vem, deixa na segunda-feira aquilo que você precisa de resposta. Pode chegar mais perto, pessoal? Pode chegar mais perto, tem bastante gente ainda para chegar. E deixe na segunda-feira, nós vamos orar na madrugada de terça, às 3 da manhã, você pode acompanhar pela transmissão, e pegue na quarta-feira, né, na Casa Firme. E eu creio em respostas, inclusive nesse final de mês de maio. Eu acredito nisso. Nós teremos muitas definições e respostas, tudo para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos, que eu e os obreiros, os líderes, se você quiser ficar sentado, ajoelhado, em pé, fica do jeito que você, né, se sentir melhor. Tá? E nós estaremos orando, todos nós, concordando, consagrando, abençoando a sua vida. E eu creio em respostas e definições já nesta segunda-feira, dia 19, em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, nós oramos, nós clamamos, nós invocamos ao céu, Senhor, e nós pedimos respostas e definições para a igreja, para o ministério Mudança de Vida. Eu oro, eu abençoo o nosso povo, e eu quero consagrar, meu Pai, a igreja, eu quero consagrar o ministério Mudança de Vida, meu Deus, e nós, meu Pai, queremos abençoar o nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, a igreja, eu abençoo, meu Pai, o ministério, eu quero consagrar, meu Pai, a cada pedido, eu quero consagrar, meu Deus, a cada propósito, eu quero consagrar, meu Pai, as pastas, aquilo, meu Pai, que representa, meu Deus, a vida financeira do nosso povo. Eu declaro prosperidade e abundância, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro rompimento, eu abençoo a sua vida, e eu declaro portas abertas, aquilo que está travado, amarrado, bloqueado, eu declaro respostas e definições em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o nosso povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo, meu Pai, o ministério Mudança de Vida. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo crescendo, avançando, rompendo. Eu consagro o nosso povo, eu consagro a igreja, eu declaro crescimento e abundância, eu declaro crescimento e abundância. Eu abençoo o nosso povo, eu consagro os seus projetos, os seus pedidos, eu declaro dívidas pagas, sanadas, vida organizada. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Pai, e quero abençoar, meu Deus, a vida do Humberto, da Virgínia, Senhor. Eu concordo com os projetos, com os sonhos, com os pedidos. Eu declaro, meu Deus, a abundância, a prosperidade, uma multiplicação de riquezas na vida deles, que eles se tornem os maiores. Ele aqui ingirá as colunas do ministério em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida, meu Pai, meu Deus, do William, eu consagro a vida dele. Eu declaro respostas e definições, que aonde ele tocar, prosperará, crescerá, negócios sendo fechados, meu Pai, vendas sendo concretizadas. Eu abençoo o nosso povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro prosperidade e abundância, metas batidas, eu declaro crescimento e abundância, eu declaro crescimento e abundância, que tudo eles tocarem, prosperarão, prosperarão, prosperarão. Eu declaro prosperidade, eu declaro prosperidade, eu declaro prosperidade, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai,
a vida deles, eu consagro a vida deles, eu consagro, meu Pai, a vida da Gido, meu Pai, do Tiago, eu declaro prosperidade e abundância, eu declaro, meu Pai, contratos fechados, meu Pai, contratos fechados, meu Pai, eu declaro um pulo, eu declaro, meu Pai, pulo, contratos milionários e bilionários, esse é o momento, meu Pai, do crescimento, esse é o momento, meu Pai, da abundância, esse é o momento, meu Pai, que mesas serão ocupadas, mesas de reis, eu declaro, meu Pai, abençoa, meu Pai, a vida do Tiago, a vida da Palona, meu Pai, eu declaro, abençoa a vida deles, eu declaro o crescimento, a abundância, visão, eu consagro a vida deles, meu Pai, que aonde eles tocarem prosperarão, eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, eu declaro, meu Pai, negócios fechados, portas abertas, que toda trava, que todo bloqueio caia por terra, que toda trava, que todo bloqueio caia por terra, eu abençoo a vida deles, eu declaro crescimento e abundância, eu declaro respostas e definições, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro respostas e definições, meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a vida, meu Deus, do Félix, meu Pai, abençoa a vida do João, eu declaro, meu Pai, metas batidas, uma restauração total na vida, no casamento, na família, no financeiro, eu abençoo, meu Pai, eu declaro, seja cheio do Espírito Santo, seja tomado do Espírito Santo, João, eu abençoo, meu Pai, a vida deles, eu declaro crescimento e abundância, que aonde eles tocarem, prosperarão, eu declaro, meu Pai, crescimento e abundância, eu declaro crescimento e abundância, eu abençoo, meu Deus, a vida do Felipe, da Gabi, da Dona Gema, eu declaro, meu Pai, crescimento e abundância, portas abertas, chegou o momento do rompimento, chegou o momento do crescimento, chegou o momento, meu Pai, da abundância, é a hora dos pulos, eu declaro contratos milionários, eu declaro, eles se tornarão os maiores girés, os maiores colunas do reino, eu declaro, meu Pai, respostas, definições, será o melhor mês, o melhor ano da vida deles, até então, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida deles, em o nome do Senhor Jesus, recebam as respostas, recebam as definições, recebam aquilo que vocês vieram buscar aqui hoje, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Pai, eu consagro, meu Pai, eu declaro bênçãos, abundância, crescimento, rompimento, eu declaro bênçãos, abundância, crescimento, rompimento, receba as suas respostas, receba as suas definições, em o nome do Senhor Jesus, receba as suas respostas, receba as definições, veja Deus levantando, restaurando, restituindo, prosperando, derramando, despejando, eu abençoo a vida de vocês, em o nome do Senhor Jesus, eu consagro a vida de vocês, e declaro, meu Pai, que aonde tocarem, prosperarão, crescerão, eu abençoo, meu Pai, aonde eles tocarem, crescerá, abundará, eu declaro crescimento e abundância, eu declaro crescimento e abundância, eu declaro crescimento e abundância, aonde eles tocar, aonde ele tocar, prosperará, crescerá, eu declaro restauração, uma restituição, eu declaro crescimento e abundância, receba as suas respostas, receba as suas definições, receba as suas respostas, receba as suas definições, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Pai, eu quero consagrar, eu abençoar, meu Deus, eu declaro respostas, definições, crescimento, abundância, que aonde você tocar, prosperará, crescerá, eu declaro portas abertas, eu declaro portas abertas, eu declaro que aonde você tocar, prosperará, crescerá, receba a sua resposta, receba a sua definição, veja o Senhor derramando, despejando, entregando aquilo que você veio buscar nesse dia 19 de maio, em o nome de Jesus, eu consagro, meu Pai, eu declaro crescimento e abundância, aonde eles tocarem, aonde eles pisarem, prosperarão, 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 eu declaro prosperidade, abundância, prosperidade, abundância, prosperidade, abundância, eu declaro rompimento, eu declaro, meu Pai, o início de um novo tempo na igreja, no Ministério Mudança de Vida,
vida de crescimento, abundância, crescimento e abundância. Receba as definições, receba as respostas, receba as definições. Eu declaro, meu Pai, crescimento e abundância. Aonde eles tocarem, prosperará, crescerá. Eu declaro, meu Pai, rompimentos, crescimento, visão, poder, unção, graça, favor sobre eles, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, quero consagrar e abençoo a vida de cada Eliaquim, a vida de cada Eliaquim. Eu abençoo, meu Pai, e declaro crescimento e abundância. Aonde ele tocar, prosperará, crescerá. Eu declaro, meu Pai, respostas, definições, respostas, definições. Eu abençoo, meu Pai, declaro portas abertas. Receba a sua resposta, receba a sua definição. Veja Deus abrindo portas na noite desta segunda-feira, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, crescimento e abundância, crescimento, abundância, crescimento e abundância. Receba as respostas, receba aquilo que você veio buscar. Veja Deus restaurando, levantando, restituindo. Eu abençoo a sua vida, a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Pai, declaro essas portas abertas, que tudo que estava travado, amarrado, bloqueado, caia por terra hoje, caia por terra hoje. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro portas abertas. Receba respostas, receba definições, receba respostas, receba definições. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro respostas e definições, respostas e definições. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, nosso povo. Eu consagro, meu Pai, eu abençoo nosso povo e declaro, meu Pai, crescimento, abundância, rompimento, que aonde eles tocarem, prosperará, crescerá. Eu declaro portas abertas. Eu declaro, meu Pai, um tempo próspero, um tempo de crescimento, um tempo de abundância, um tempo de crescimento, um tempo de abundância, um tempo de crescimento e abundância, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, consagro, eu abençoo a sua vida. Eu declaro crescimento, abundância. Eu declaro crescimento, abundância. Eu abençoo, meu Pai, a vida deles. Eu consagro a vida deles. Eu abençoo, meu Pai, a vida deles. Eu declaro, meu Pai, crescimento, abundância, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, declaro os projetos, os pedidos. Eu declaro que tudo aquilo que estava travado, amarrado, bloqueado, doente, doenças financeiras, eu declaro hemorragias financeiras, eu declaro cortes, eu declaro aquilo que está sendo roubado, eu declaro que caia por terra hoje. Meu Pai, abra as portas, favoreça, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu consagro e eu abençoo, meu Pai, declaro, meu Deus, eu declaro você curada. Seja curada dessa gripe, seja curada dessa enfermidade, seja curada, seja livre. Veja o Senhor te curando nesse momento. Receba a cura nessa segunda-feira. Eu declaro você totalmente curada e livre desta enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo sua vida. Eu declaro que aonde você tocar, prosperará, crescerá. Eu declaro uma restauração, uma restituição na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, nosso povo. Eu declaro crescimento, abundância. Eu declaro, meu Pai, uma restauração. Meu Pai, pagamentos de dívidas. Eu declaro o nome limpo, o nome limpo. Veja o Deus limpando o seu nome, portas sendo abertas e te dando condição para limpar o teu nome. Eu declaro, meu Pai, portas abertas. Eu declaro prosperidade, abundância, uma restauração, uma restituição da sua vida. Eu abençoo, meu Pai, eu consagro, eu abençoo, meu Deus, eu declaro, meu Pai, crescimento, abundância, crescimento, meu Pai, abundância, uma restauração, veja a restauração na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu declaro uma restauração, uma restituição daquilo que foi perdido, roubado. Eu abençoo a vida de vocês, em o nome do
do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, declaro crescimento, abundância, uma restauração. Eu abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Pai, abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro crescimento, abundância. Eu declaro você crescer em unção, poder, sabedoria, discernimento, ousadia, coragem. Eu declaro você cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Pai, quero consagrar, eu declaro crescimento, abundância, visão, que o Senhor venha te entregar aquilo que você veio buscar, todas as respostas, todos os pedidos, todos os documentos, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, declaro crescimento, abundância, uma restauração total, em o nome do Senhor Jesus, uma restauração total. Eu abençoo e declaro, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, consagro a vida deles. Eu declaro rompimento, crescimento, abundância, visão, favor. Eu declaro, meu Pai, rompimentos. Eu declaro, meu Pai, o melhor tempo na vida deles, o melhor tempo na vida deles, na casa deles, na família deles, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, consagro em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu consagro, eu abençoo, meu Pai, igreja. Eu abençoo, meu Pai, a cada Eliakim, meu Pai, que está aqui na frente hoje. Eu declaro que hoje, nesse dia 19 de maio, Deus está abrindo portas e vai tudo bem. O filho, meu Pai, pode estar morto dentro de casa, mas ele vai ressuscitar. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor vai fazer obras mortas, situações mortas, que parece que não vai ter resposta, que não vai ver essa porta sendo aberta. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus, Deus abrindo portas e o Senhor ressuscitando, e aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, sendo restituído em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo, meu Pai, os nossos Eliaquins. Meu Pai, aqueles que são e aqueles que estão se tornando hoje aqui. Que este passo de fé, meu Deus, venha gerar bênçãos sem medidas, que as portas do céu sejam abertas, as comportas do céu, e que seja derramado bênçãos sem medidas, respostas, definições para o nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, pega aquilo que representa a sua vida financeira e declara que isso, a partir de hoje, essa dívida está sendo paga, esse nome está sendo limpo, você está sendo promovido, esse contrato está sendo fechado nesse dia 19 de maio, este contrato está sendo fechado nesse dia 19 de maio, este dia está definindo o seu ano, para a glória de Deus. Deus está abrindo portas, vendas serão finalizadas, orçamentos serão fechados, metas serão batidas. Eu declaro o melhor mês da sua vida, o melhor semestre da sua vida, a melhor semana da sua vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu declaro, eu ligo na terra, para que seja ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado neste momento e vamos realizar a oração da concordância em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos. Meu Pai, nós concordamos. Meu Pai, em um só clamor,
em uma só oração, em um só espírito, em um só mover, nós concordamos, nós declaramos portas abertas, respostas, definições. Eu declaro, meu Pai, a partir de hoje, portas sendo abertas, a nossa vitória acontecendo. Eu declaro, meu Deus, situações amarradas caindo por terra, situações doentes caindo por terra. Eu declaro contratos fechados. Eu declaro, meu Pai, promoções, avanço, crescimento, abundância. Eu declaro, meu Pai, definições. Eu declaro nesse dia 19 de maio, o Senhor está abrindo portas aqui. O Senhor está favorecendo. Hoje vamos ter testemunho para contar, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro que hoje já começa a acontecer na sua vida, que o Senhor venha despejar, derramar, entregar aquilo que você veio buscar hoje aqui, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós cremos em respostas. Repita comigo: eu concordo com esta oração. Ligo na terra para que seja ligado nos céus. Olha para o seu irmão e diga: eu concordo com a sua vitória. E eu declaro, você sai daqui hoje com respostas e definições. E olha no olho dele e fala: você vai contar o seu testemunho. Ainda essa semana, em o nome do Senhor Jesus, nós cremos, nós ligamos e nós determinamos que será o melhor mês das nossas vidas até então, em nome de Jesus. E eu não sei se há uma situação doente que estava amarrando a sua vida até hoje. Você vai falar o nome deste problema e pela fé você vai falar: hoje eu coloco ele debaixo dos meus pés e eu estou pisando a partir de hoje. Essa situação está pisada, resolvida e não terá mais poder na minha vida. Eu declaro situações que estão agora sendo pisadas, encerradas na minha vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós cremos, hoje é o dia de grandes definições, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu já agradeço ao Senhor, meu Pai, pelas respostas, pelas vitórias, pelas curas, pelas libertações. Meu Pai, pelas restaurações, pelas restituições. Meu Pai, pelo favor do Senhor na minha vida. Obrigado, porque eu sei que o Senhor mandou o cliente certo e eu estou fechando este negócio. O orçamento será fechado, a meta será batida, os contratos milionários e bilionários serão assinados e será na vida do povo de Deus, na minha vida, na vida do justo, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós chamamos e nós te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo
e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.